é sobre o universo que envolve a beleza, que é o que eu quero trazer aqui nessas lives, né? Esse mundo da beleza. Eu vejo que muitas meninas às vezes me procuram, tendo dúvidas sobre algumas coisas envolvendo esse mundo da lash designer. E eu quero ajudá-las aqui, inclusive, tá? Então, o meu objetivo aqui é, inclusive, trazer informações que possam ser úteis, amigas que às vezes compartilham, a gente compartilha dúvidas sobre algum adesivo, sobre algum produto, então eu também quero trazer isso aqui, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, compartilha essa live aí com os amigos, com pessoas que são próximas a vocês, espero ajudar bastante. Então, o meu objetivo aqui é ajudar todos vocês, inclusive as clientes que têm dúvida do que a gente utiliza nelas ali enquanto elas estão com o olho fechado, vai ficar 2 horas com o olho fechado, não sabe nem o que a gente está fazendo, tá bom? Então vamos lá. Quais são os produtos que uma lash designer precisa para o seu dia a dia? Então eu vou trazer aqui, inclusive, alguns produtos que eu utilizo, tá? No meu mundo. Depois, quem for entrando e for escrevendo aqui, né, quem já é desse universo, quem não é, quem gosta de saber um pouquinho mais, saber esses detalhes, pode ir colocando aqui no chat, tá? Bem, gente, primeira coisa que eu vou falar pra vocês são sobre as questões de biossegurança. Eu já coloquei um post falando sobre isso, mas eu vou trazer aqui pra vocês. Bem, vamos falar de luvas, a utilização de luvas. Muitas vezes eu acabo não utilizando luvas, mas eu faço sempre uma boa higienização da minha mão antes de começar o procedimento. Passo álcool, então, além das luvas como um equipamento de biossegurança, a gente também tem o álcool e eu deixo ele, faz parte realmente. Quem já veio aqui no estúdio vê que eu fico passando álcool tipo toda hora, quase 100% do tempo eu passo álcool. É muito importante. Por quê? Não só para você higienizar suas mãos, claro, você pode utilizar o álcool em gel, mas para você higienizar o seu espaço. Então, fazer a higienização da sua maca, das suas pinças, de tudo que você tem. Claro, eu coloco aqui também na estufa, mas eu faço a higienização com álcool 70%. Então, aqui é álcool 70%. E muitas vezes o que eu coloco junto com o álcool é bicarbonato, porque ele dá ele puxa um pouco mais e ele dá uma higienizada melhor, tá? Mas, então, esses são os dois inícios que eu sempre preciso falar pra vocês. A utilização de luva, eu acho que é muito particular. Tem gente que não consegue usar luva. As minhas luvas eu compro ou P ou PP, pra ela ficar bem firme na mão e não ficar com aquela sensação de escorregando, principalmente porque você vai trabalhar ali com fios muito finos, tá? Outra coisa, máscara. Gente, extremamente utilização de máscara. Você fica ali perto da cliente, com seu rosto próximo à cliente. Então, primeiro, né, para que não tenha nenhum problema ali se você tiver com resfriado, algum vírus, algo do tipo. Mas também porque você fica muito próximo à cliente. E aí, se você for falar com ela, você não ficar ali espingando suas babinhas nessa cliente, tá? Então, utilização de máscara, muito importante. Outra coisa que eu falo é a utilização de touca ou das faixinhas para cliente, as faixinhas de cabelo, tá? Eu faço aqui, na grande maioria das vezes, a utilização de faixinha quando eu falo de extensão de cílios. Existem outros procedimentos que eu acabo utilizando a touca, tá? Então, a touca simples, ó, gente, tá bom? Touquinha, colocou na cabeça, simples, nada demais. Porque tem cliente que não gosta da touca porque marca, então a faixa fica melhor, a faixa não faz essa marcação, tá? Então, mas pra mim, eu utilizo às vezes a touca, principalmente quando eu vou fazer alguns procedimentos um pouco mais invasivos. Então, micropigmentação, eu acabo utilizando a touca, tá? E aí, fechando esse ciclo aqui de biossegurança, né? Aí eu vou falar pra vocês de produtos que a gente já começa a utilizar na extensão de cílios, tá? Esses que eu falei são extremamente importantes, álcool, luva, touca, a máscara, principalmente para biossegurança, mas aí falando de higienização. Também fiz um post esses dias falando sobre isso. Primeira coisa, gente, espuminha. Espuminha ou shampoo, enfim, higienizador. Eu utilizo o da Miriam Mota, mas eu também comecei a utilizar aqui o da Cherry, tá? Da Cherry, enfim. Tem algumas pessoas que falam, ele é bem cheirosinho, bem gostoso. Mas eu gosto muito da Miriam Mota, porque eu já lidei com ele, eu sei que a retenção é muito boa. Esse eu ainda
né? Comecei a testar, ainda não vi retenção, ainda não tive os retornos dele. Mas eu super indico também, porque é uma marca que inclusive tá super aí em alta, algumas lashes estão falando bastante dele. Mas o da Miriam Mota eu gosto bastante, porque uma coisa que vocês precisam se atentar quando vocês forem comprar os produtos de vocês é o shampoo. Antigamente a gente usava aquele shampoo de neném, misturado com água, num pump, e aí a gente utilizava ele. Hoje a gente já sabe que esse não é o mais recomendado por vários motivos, porque esse shampoo ele é muito oleoso. Imagina que ele é para tratar ali, para higienizar a pele de uma criança, então ela não pode ressecar muito. O seu fio no momento da aplicação, a gente precisa que ele fique mais seco, que ele abra a cutícula do fio. Então sabe aquele shampoo que a gente usava ou usa ainda, né, pro cabelo, que é aquele shampoo antes da progressiva, né, que é uma higienizadora bem forte. Então é isso, a gente precisa abrir a cutícula do seu fio para que o fio sintético junto com a cola ele fique mais conecte melhor, né? Ele acaba aderindo um pouco melhor. Então por isso a gente acaba utilizando esses shampoos hoje específicos. Então, gente, o shampoo, hoje em dia, a gente tem que utilizar um shampoo próprio. O shampoo profissional, ele tem um pH ali de 7 a 7,5, que é um pH mais forte exatamente para abrir a cutícula. Já o shampoo de utilização caseira, ele tem um pH ali de 5, 5,5, porque em casa a gente também precisa higienizar com shampoo específico. Não higienize mais com aquele shampoo de bebê, que era uma coisa que a gente pedia antes. O shampoo de bebê ele é muito oleoso, ele não vai dar a retenção que a gente precisa, tá? Que é deixar o fio, não deixar ele tão gorduroso. Acho que eu já falei aqui, gordura com cola não combinam. A gente tem aí os exemplos eu já falei do potinho de requeijão algumas vezes por aqui, que é você lavar as extensões de cílios com shampoo muito oleoso ou que tenha óleo na composição, ele não deixa reter tanto, tá? Então, falamos dos shampoos higienizadores. Aí, como é que a gente tira esse sabão, né? Com água. E a gente usa esse aplicador. Eu coloco água filtrada, mas também pode colocar água destilada. Ou, se preferir, usar o soro fisiológico, tá? Esse aqui tá novo, que a gente acabei de abrir, na verdade abri essa semana. O soro fisiológico também, tá? Então, temos as duas opções de utilizar aqui. Quando você, falando também aqui de produtos que a gente utiliza geralmente depois da higienização, é o Prime. Eu gosto de utilizar esse Prime aqui, tá? Da Supreme. Mas não é sempre que eu utilizo. Eu utilizo mais esse produto quando é um fio que ele é muito grosso, muito espesso, e aí eu sei que de repente a gente precisa colocar abrir mais essa cutícula, e só o shampoo ali de 7, 7,5 não vai resolver, tá? Enfim, e aí como é que a gente seca essa água, né, que a gente lavou os cílios da cliente? Com o papel, os papeizinhos. Eu uso esse papelzinho aqui mesmo, tá, gente? Então, eu geralmente venho aqui, dobro o papelzinho e faço a utilização dele no olho da cliente para secar e tirar aquele excesso de água, tá? Então, esse também é um produto que você tem que deixar, um item que você tem que deixar do lado assim que você começar a fazer os seus trabalhos. Todos esses produtos que eu tô falando aqui é pra você deixar do lado, é pra você ter um fácil acesso ali quando você for começar o seu atendimento, tá? Então esse daqui é o que geralmente as meninas usam. Não usem algodão, porque o algodão ele fica fiapo, principalmente quando você vai fazer uma manutenção. Se ele ficar o fiapo, isso vai te dar algum problema depois. Então, usa só o papel mesmo para higienizar, ou de repente uma toalhinha. Eu não gosto de toalhinha porque eu acho um pouco anti-higiênico. Então, ou você lava todas as vezes, ou você usa o papel descartável que você só joga. Perfeito? Bem, finalizamos aqui. A gente vem falar do secadorzinho para secar. Então, às vezes as clientes falam, você tá fazendo aí tá fazendo uma escova nos meus cílios. Eu tenho 2 secadorzinhos, mas é sempre bom você ter um a mais, porque um acaba a bateria, você tem o outro ali para te apoiar. Então, o secador também faz parte da higienização, todos esses processos, tá? Bem,
que a gente tem também fazendo parte desses processos aqui? A gente tem o microbrush. Vou pegar o meu microbrush aqui. Eu tenho um que ele é mais fininho e o outro que ele é mais grossinho. O microbrush a gente utiliza, algumas pessoas utilizam para higienizar, eu não gosto muito de utilizar para higienizar. Na verdade, esse é um aplicador de batom, tá? Não é microbrush, mas também vou falar dele. O microbrush eu uso para fazer a aplicação do acelerador, tá? De secagem. Ou para fazer, deixa eu colocar aqui, acho que na minha roupa até fica melhor. Ou para fazer remoção química. Ele é muito bom. Ah, Dalila, eu não gosto muito do microbrush, porque ele é muito fininho e tal. Eu também faço a utilização do aplicador de batom, principalmente para fazer a remoção química, tá? Então eu vou lá e passo o microbrush para fazer remoção química. Mas esses são dois itens, né? Tanto o microbrush quanto o aplicador de batom, super importantes para vocês terem também. Para fazer ou a aplicação do prime, ou a aplicação do acelerador, ou a remoção química, tá? Aí outro item que a gente tem aqui, que faz parte da higienização, que é o pincel, o pincelzinho. Tem esse pincelzinho que eu utilizo para higienizar. Eu também utilizo às vezes o aplicador de batom, principalmente quando vejo que os cílios da cliente tá muito sujinho de maquiagem, alguma coisa, eu utilizo. Ou, gente, eu utilizo as escovinhas. Então, esses dias eu postei aí e as pessoas falaram, nossa, pode fazer com a escovinha? Pode. Eu trouxe aqui 3 tipos de escovinhas, tá? Na verdade, 2. É só, esses daqui são parecidinhos, mas esse daqui, deixa eu ver se eu consigo. Ele é tipo de borracha, tá vendo? Então, ele é mais durinho. Esse daqui já é mais molinho, porque ele é cédula mesmo. É cédula? Acho que é algo assim, né? Ele é mais molinho, né? Então, ele também eu uso para higienizar, mas eu uso também para finalizar e ficar penteando os cílios da cliente. As escovinhas inclusive um mimo, porque além de pentear os cílios da cliente para deixar eles, para você ver se tá tudo certinho, enfim, ele serve também para que você dê depois para cliente, para que ela leve para casa, porque pentear os cílios é muito importante que você faça todos os dias, tá? Então, eu tenho esses 2 tipos aqui, eu utilizo mais esses, é o que eu mais utilizo aqui no estúdio, então quem é cliente já deve ter, inclusive, recebido algum desses daqui. Mas esse aqui também eu recomendo em alguns casos, tá? Principalmente para fio a fio, eu acho ele melhor para pentear. E aí, esse é o terror das lashes e terror das clientes, que é o pad. Gente, isso daqui a gente utiliza para proteger aqueles fios inferiores aqui das clientes, para que esses fios não encostem nos fios, né, de cima e a gente não acabe colando e a cliente fica com o olho meio pregadinho. Então, por conta disso, a gente utiliza os pads. Eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Esse daqui. O pad, ele tem um formato anatômico, então ele é bom porque ele vem certinho para você colar aqui próximo à linha d'água. Você não pode encostar na esclera da cliente, na esclera, né, essa parte branca, mas você deve ficar com ele bem próximo, onde você proteja todos os fios de baixo. Tem alguns tipos de pad, tá? Tem esse que é o mais conhecido, mas também tem esse daqui, ó, que ele tem essa aberturinha aqui, que ele faz até uma acoplagem às vezes um pouco melhor. Mas o que eu preciso falar pra vocês? Tem cliente que tem alergia aos pads, tá? E aí, o que a gente faz? A utilização de fitas ou micropore. Então, esse daqui também, esse micropore, ele é bem tranquilo, tá? A aplicação dele, então, ele não cola, não puxa, né? Não arranca os pelos da cliente pra ela ficar com aquela sensação ruim. E eu utilizo também essa fita aqui, deixa eu ver se eu consigo encostar, tá vendo? Por quê? Tá vendo que ela tem um monte de quadradinho? Essas fitas aqui eu gosto pra fazer ou pra puxar a pálpebra da cliente quando ela tem a pálpebra caída, ou pra fazer isolamento às vezes, porque ó, você consegue
dividir ela mais fácil do que o micropore. O micropore ele corta todo torto. E essa fita aqui ela corta mais fácil. Então, quanto mais fininha, para você puxar a pálpebra da cliente, melhor, tá? Então, eu utilizo esses dois tipos de fita, tanto a fita micropore, que é para prender algum fiozinho que tenha ficado fora quando você for colocar o pad, tanto quanto para você fazer isolamento, né? Isolamento não, é para você separar por camadas. Acho que eu vou fazer depois uma live explicando um pouquinho disso, fazendo o procedimento mesmo, mas é pra gente separar as camadinhas. Os nossos fios, eles não crescem numa camada só, tudo retinho assim, né? Eles crescem em várias camadas, e aí facilita, inclusive, no momento da aplicação dos cílios, tá? E aí, o que a gente tem também? Pedras jade. Pedra jade, ou a gente tem a utilização de batoque, que é pra colocar o adesivo. Então, eu gosto de utilizar a pedra jade, tá? Mas tem gente que não gosta da pedra jade, então gosta da utilização do batoque, que é esse daqui. Ele é um anelzinho que você coloca a cola lá dentro. Esse daqui é um de silicone, então ele é bem molinho, tá vendo? Ó? Ele é bem flexível, bem molinho. Mas tem também uns batoques que são mais durinhos. E esse daqui é super legal e eu, inclusive, indico muito pra aluna quando vai fazer fans, quando vai fazer a construção de fans de volume. Tá vendo que ele tem uns rajadinhos, uns quebradinhos no meio? Esses quebradinhos no meio servem para você passar e fazer a junção do fan e ele conseguir fazer um leque melhor, tá? Mas, o que eu gosto? Eu gosto da pedra jade ou essa pedra de vidro, tá? Porque ela fica mais fácil eu colocar a cola, o adesivo e retirar o adesivo depois. Com o batoque, você coloca a cola e depois outra cola, ou é desses que é separadinho, você pode colocar 2 gotas, ou você troca. Tem gente que faz o que no batoque? Coloca um papel alumínio e a cada troca vai tirando o papel alumínio. Acho muito trabalhoso. Então eu prefiro a pedra. E aí o que eu coloco na pedra para ela ficar limpinha assim, não ficar sujando toda vez? Eu compro esses adesivos aqui, ó. Você está dando para ver aí. Mas esses adesivos, eles são legais porque você coloca na pedra, você coloca a gota do seu adesivo e aí depois, quando você for, quando terminou o procedimento, você só vem aqui e puxa e retira esse adesivo, tá vendo? E aí você coloca outra gota se for necessário ali durante o atendimento. Então, eu gosto muito de utilizar a pedra e utilizar o adesivo, tá? Não tenho adesivo da Lila, não achei esses adesivos. Eu comprei uma cartelinha, um joguinho que vem acho que uns 300 por aí. Da Lila não acho esse adesivo, o que eu faço? Coloco o micropore, gente. Você vem aqui, coloca o micropore ali na pedra, pode deixar já alguns prontos já, inclusive para facilitar e você ganhar agilidade durante seu atendimento. Então você vem, ó, vou colocar do outro lado, você coloca aqui, ó, e coloca a sua gota aqui em cima. Terminou, aquela gota não serve mais, tira e coloca o outro, tá? Já deixa preparado para você não ter problema. Então eu gosto muito por conta disso. E aí, claro, não podemos esquecer do nosso espelhinho. Tem gente que fala, é tão chique vocês usarem esse espelhinho de dentista. Esse espelhinho eu uso muito pra ver, depois que a gente terminou, então eu coloco assim embaixo, e como eu tô aqui atrás da cliente, eu consigo ver se não tem nenhum fiozinho colado, se eles estão alinhados, se tá tudo certinho, se não faltou, de repente, nenhum fio pra gente preencher, tá? Então eu gosto muito desses espelhinhos. Outra coisa que a gente utiliza muito, canetas. Eu gosto de 2 tipos de caneta. Por quê? Porque isso facilita. Eu já tenho um pouco mais de conhecimento na hora de fazer mapping. E as canetas a gente usa para fazer mapping. O que é mapping? Qual é o formato de cílios que você vai fazer? Qual é o modelo de cílios que você vai fazer? Então, para quem ainda não tá nesse mundo do universo, né, das lash designers, é aquele formato. Se você quer gatinho, boneca, raposa. Então, para dizer qual o formato, para a gente desenhar esse formato, onde começa cada tamanho e termina cada tamanho, eu uso as canetas.
Eu uso uma bem fininha, que é a preta, tá? Ó, bem fininha. Mas eu gosto de utilizar uma de outra cor, diferente dos cílios, né? Que geralmente são preto. Porque eu separo os quadrantes e depois eu só fecho quais são realmente os quadrantes que eu vou utilizar, quais tamanhos com a preta. Vou fazer uma live aqui, provavelmente sobre mapping, tá? No final a gente vê quando que a gente vai fazer essa live. Acho que eu vou fazer como é que fala? Fazer uma enquete aí, qual a próxima live, o que vocês querem. E aí, não menos importante, na verdade talvez um dos mais importantes no nosso universo, pinças. Existem 3 tipos de pinças, basicamente, né, falando do universo de lash designer. Então, existem as pinças de aplicação, as pinças de isolamento e a pinça que serve para as 2 funções, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa pinça aqui é uma pinça específica, deixa eu separar ela aqui, de isolamento. Ela é uma pinça reta, tá vendo? Essa é da Lashbox, eu gosto muito dela, ela é bem fininha. Então, por isso, inclusive, as clientes, né, ou quem... Tome muito cuidado, porque a pinça que a gente utiliza é uma pinça muito fininha, que é para separar cada fio ali do seu, né, isolar realmente, separar um fio do outro. Então, você imagina que você tem todos os fios assim, a gente tem que vir com a pinça aqui e separar. Então, a gente tem esta pinça de isolamento. Outra pinça que é de isolamento é essa daqui, mas ela é curva, tá vendo? Eu vou colocar aqui no meu cabelo, gente, ó, porque eu acho que dá pra ver melhor. Ela é curva, tá vendo? E por que eu gosto muito dessa? A reta eu uso muito pros cantinhos, principalmente canto interno e externo, dependendo do olho. Mas essa daqui eu gosto bastante porque ela acopla certinho aqui no olho da cliente. Então ela fica certinho e ela encosta ali para que você consiga ter uma visualização melhor do fio. Então ela separa melhor o fio, tá? Então eu gosto muito dessa pinça curva. E aí temos essa pinça também, dá pra usar na aplicação, tá? E a gente tem as pinças de aplicação. Essa daqui, tá vendo? Ela pega melhor o fio. Então você vai retirar o fio ali da sua plaquinha e vai acoplar com esta pinça. Essa você também pode utilizar? Sim. Você também pode utilizar, inclusive eu no começo, lá em 2018, quando eu comecei, eu utilizei este tipo de pinça para fazer a aplicação e a pinça reta para fazer o isolamento, tá? Mas hoje, o que eu mais utilizo são esses 2 aqui, tá bom? Então, as pinças, e aí eu vou colocar uma coisa que é o meu entendimento, tá? É o que eu acho. Quando a gente inicia no mundo de lash designer, tem muita gente que fala, compra pinças caras, use pinças caras. Exemplo, eu tenho aqui essa que é uma pinça da Stalek, que é muito boa, é a Ferrari das pinças, como dizem. Ela é muito boa, mas ela é uma pinça um pouco mais cara. Para quem tá iniciando, comprar uma pinça mais cara e às vezes você nem sabe se é o tipo de pinça que você gosta, se é o tipo de pinça que você vai se adaptar, tomem cuidado. Primeiro, entenda qual é a pinça que você gosta, qual é o tipo de pinça que você vai se adaptar. Tá bom? Para depois você começar a investir um pouco mais caro. Eu tenho as da Lashbox, que são pinças mais caras, mas eu já conheço. Eu tenho a da Jéssica Lima, maravilhosa, que é uma das que eu mais estou utilizando ultimamente. E tenho também a da Stalek, tenho outras pinças que não são tão caras. Por quê? Porque é exatamente isso. A gente tem que entender qual é o tipo de pinça que a gente gosta, tá? Falamos de um dos itens mais importantes. Agora vem o segundo item mais importante. Adesivo. Gente, adesivo é o item que é o number 1 do seu atendimento, tá? Number 1 ou faz parte do number 1. Number 1 pinça, number 1 adesivo, number 1 fio. Mas esse daqui eu vou colocar que é um item muito importante, porque você precisa ter o adesivo correto para utilização. O adesivo correto, não tô falando só de um melhor adesivo. O melhor adesivo para você. Então eu volto, mesmo procedimento que a gente falou da pinça. Qual é o melhor adesivo para você? Não sei. Você precisa entender do seu adesivo. Qual é o adesivo que mais vai se adaptar no seu local de trabalho?
Então, se é o adesivo que seca mais rápido, porque você é mais rápido, se ele seca mais lento, porque você tá ainda no processo ali, não tá tão rápido ainda no seu procedimento, então você precisa de um adesivo de secagem mais lenta. Qual é a umidade do seu local? Eu vou também, acho que, quem sabe, a gente traga esse tipo de live aqui falando de utilização de adesivo. Porque o adesivo você tem que conhecer da ficha técnica dele. Qual é o tempo de curagem dele, curagem que eu falo, né? Secagem dele. Para qual tipo de umidade, para qual temperatura. Então, eu tô utilizando muito da Jéssica Lima. Recentemente eu comprei um da Master, tá? Não sei ainda quão bom ele vai ser, porque eu fiz um primeiro teste, ainda não sei o quanto vai ser bom, mas depois eu trago essa informação para vocês. Mas eu uso da Jéssica Lima desde que eu comecei a atender, e eu acho ele muito bom, eu gosto muito dele, eu tenho uma retenção maravilhosa aqui com ele, tá? Então, adesivo é um dos itens mais importantes. E aí, falando do seu outro number one, é o seus fios. Quais são os fios que você vai utilizar? Eu tô trazendo aqui alguns, então eu utilizo os da Jéssica Lima, não é segredo que eu sempre falo, né, das utilizações de Jéssica Lima. Então eu tenho aqui tanto para fio a fio quanto para tecnológico e tenho também para volume, tá? Tenho os da Decimars também para fio a fio, para tecnológico. Então, utilização dos seus fios. Você conhecer e saber quais são os fios que você vai utilizar no seu atendimento. Qual o tipo de serviço que você vai dar, né? Se é um fio a fio, se é um tecnológico, se é o volume. Também tenho aqui as curvaturas L, tá? Para fazer aquele efeito Fox. Então, quais são os fios que você vai utilizar? Eu tô trazendo aqui só para vocês verem, tá, gente? Que são os fios, mas não necessariamente só tenho esses, eu tenho outros aqui também. Bem, e aí outras coisas que a gente tem aqui e que a gente utiliza é o Nano Mister. Você coloca água e quando você liga, ele sai não tem água aqui, tá? Eu não coloquei água porque eu geralmente só coloco água quando eu vou realmente utilizá-lo, pra não deixar ele guardado. Mas quando você aperta, ele sai um vaporzinho. Esse vapor, ele ajuda a polarizar o fio, então ele ajuda a secar ele mais rápido. Mas eu não sou de utilizar mais tanto esse aqui, a não ser que a cliente tenha algum incômodo quando a gente passa os aceleradores, né? Eu uso esse da Massi, tá vendo? Eu uso ele é líquido e aí eu utilizo ele para ajudar na secagem dos fios, ele ajuda a fazer a curagem. Ele vem bastante, gente, isso dá para muita aplicação, porque você usa uma gotinha e eu vou abrir aqui para vocês, ó. Ele é bem, tá vendo? Bem fininho. Você usa uma gotinha micro lá no microbrush. Eu gosto, aí sim eu gosto do microbrush, eu não gosto do aplicador de batom porque ele é mais pequenininho e você vai passar só onde você colocou o adesivo, tá? Bem pouquinho depois do seu atendimento. E falando de cola, só pra mostrar pra vocês onde eu guardo as minhas colas. E eu guardo com aquela sílica, tá vendo? Eu guardo com sílica porque a gente tem que deixar um adesivo em um local mais seco. Ele não pode ficar em um local muito úmido, tá? Então, tentem deixar os seus adesivos num local mais seco. Pode ser num potinho desse. Existem os potinhos que eles vendem agora que são próprios para colocar os adesivos. Então, vocês também podem usar esses tipos de potinhos, tá? E aí, gente, outras coisas que eu uso, e aqui são coisas que a gente usa até ou no momento da aplicação, ou geralmente na manutenção, que são os removedores. No momento da aplicação não, né? No retorno da cliente, quando elas querem a gente tirar. Eu uso o removedor. Removedor e cola, tentem sempre usar da mesma marca. Por quê? Esse removedor, ele sabe como atuar esse adesivo. Então, eu uso também o removedor da Jéssica Lima, porque eu tô com o adesivo da Jéssica Lima, tá? Então, tentem sempre usar o removedor para remoção química, o removedor da mesma marca do seu adesivo, tá? Tenha outro removedor, eu tenho aqui, eu uso o removedor em gel, porque é o que eu mais gosto, porque eu acho mais fácil a retirada dele depois, né, do olho da cliente, mas eu acabei de comprar esse removedor em pasta também. Eu ainda não utilizei,
tá? Ele é um removedorzinho em pasta, ele é um creme, na verdade. Ele é mais fácil de tirar também, não é aquela pasta que é muito dura, mas eu gosto muito de utilizar esse removedor. Gosto muito de utilizar esse tipo de removedor, mas esse daqui eu vou testar e depois eu falo pra vocês, tá? E aí, coisinhas que eu utilizo fora, né, e que eu acho que é legal eu trazer pra vocês aqui. Tá vendo esse papelzinho aqui? Algumas pessoas compram uns próprios, mas eu pego esses daqui, que é um papel toalha, e ele é mais grossinho, e eu corto ele pra quê? Pra limpar o bico da cola. Então, quando você abre a cola e aí você colocou a gotinha, às vezes o biquinho fica um pouquinho sujo. E aí você usa ele pra limpar o bico da cola e você não ter problema de depois a cola ficar grudando na tampa, tá? Eu prefiro esses daqui do que ficar comprando aqueles outros, então eu gosto de usar esses daqui mesmo, e eu deixo já um potinho com vários, e aí no atendimento eu já separo ele, já deixo ele ali separadinho, tá? E aí outras coisas que são plus também no seu atendimento. Cliente terminou, você terminou de fazer os cílios da cliente, a cliente tá com a sobrancelha toda errada, você não fez um design, ela não tem tempo de fazer, você não vai fazer o design nela e tal. O que eu uso? Eu uso essas pastinhas, sabe essas pastinhas de pentear os cílios, pentear a sobrancelha? Eu uso porque aí eu consigo deixar a sobrancelha da cliente mais alinhadinha, e isso é um plus também do seu atendimento. Então, ela vai gostar, inclusive, ela vai falar, poxa, que legal, eu saio de lá ainda com a sobrancelha penteada, é uma pastinha que dura bastante, então esse também é um plus de atendimento, porque é gerar experiência. O que a gente vai fazer também não é só colocar cílios, é gerar experiência. Outra coisa que eu gosto também de utilizar durante o meu atendimento são as essências. Então, eu tenho essência de lavanda, que eu coloco aqui no meu, ai, esqueci o nome, mas enfim, pra sair lá o cheirinho, pra ficar com cheirinho. Às vezes eu coloco tanto, ou posso colocar em algum item que fica perto, então é gostosinho, deixa a cliente ali mais tranquilinha e tal. E eu tenho também esse de alecrim, que eu gosto também, às vezes, ali de passar pra deixar, dar um arzinho mais gostoso pra cliente. Ele é bem refrescante, bem gostoso. Estão me perguntando aqui qual a marca das pastinhas que eu indico. Um pouco do que eu falei aqui, né? Eu gosto de utilizar o gel, o removedor, da mesma marca da cola. Então, eu uso a cola, né? O adesivo da Jéssica, eu uso o gel da Jéssica. A pastinha, que é uma pastinha, tem outros que geralmente a gente usa, mas eu gosto sempre da marca da cola. Então, se você vai usar da Master, tente utilizar o seu removedor da Master, tá? Esse eu comprei pra testar, que é o Excelente, tá vendo? Ele não é pasta, ele é um creme, ele é mais creminho. Então, ainda não usei, tá? Mas eu gosto também de ter opções ali pra usar. Mas sempre quando você vai usar cola, usa um removedor parecido, tá? A pastinha pra pentear a sobrancelha. Desculpa, gente, a gente entende do que era do... Eu tô usando a da GG Beauty, que é da Gabriela, tá vendo? Ela é bem legalzinha e ela é bem cheirosinha. Toda vez que eu passo, as clientes amam. Ela é bem cheirosinha, que vocês não vão sentir o cheiro, óbvio, né? Mas ela é uma pastinha que eu coloco na escovinha e penteio a sobrancelha. Então, ó, eu pego um pouquinho com a própria escovinha e ó, aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Porque eu não sei se caiu. Ó, e aí eu penteio, tá vendo? Ó, tá vendo que ela fica mais pra cima? Fica penteadinha. Ó, diferente dessas aqui tá mais penteadinha. Que eu tenho o micro, às vezes não vai aparecer tanto, né? Mas essa pastinha da GG Beauty eu tenho aqui, inclusive, pra vender, se vocês quiserem, quem quiser, tá? Dá uma passadinha aqui. Eu tenho aqui pra vender também, tá? E aí, gente, mais um plus aqui no seu atendimento, que a gente pode colocar, são as plaquinhas. Então, inclusive, se a cliente fala muito, se é uma cliente que fala muito, utilize essas plaquinhas. Fala, olha, seu lábio tá meio ressecado, posso fazer uma hidratação? E aí você pode usar uma máscara labial
E aí a cliente vai ficar ali naquele processo e ela consegue você ter até mais agilidade ali durante o seu atendimento e ainda você dá um plus para cliente, tá? Não são caras essas pastinhas, essas máscaras, e aí elas são muito boas para você, primeiro, dar um plus no seu atendimento, gerar essa experiência para cliente e ainda fazer ali, conseguir atendê-la, né, sem que ela fique ali falando bastante, tá? Essa daqui também... Entendeu a tática, né? É isso aí. E essa daqui é pra sobrancelha. Então, só que você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo de como você vai atender a cliente, se você ficar encostando aqui, você pode ficar encostando nessa máscara, tá? Então, você pode usar pra isso. Eu tenho aqui alguns protocolos de sobrancelha que eu utilizo, mas às vezes eu utilizo também como um plus ali pra cliente, tá? Bem, são essas as coisas. E aí deixa eu só falar um negócio que eu não falei pra vocês sobre as plaquinhas que eu uso pra cílios. Então, a gente tem essas caixinhas aqui, só que geralmente as caixinhas, elas são um tamanho por caixinha. Então tá vendo, ó? Ah, é tudo tamanho 8, tudo tamanho 14. Pra você não ficar ali, né, separando, tem alguns tipos de plaquinha. Então, eu gosto de deixar, às vezes, já separado nessas plaquinhas aqui, ó. Nessa caixinha. Porque facilita na hora do atendimento da cliente. Então, eu vou lá, pego a plaquinha já tá com tudo separadinho. Eu não preciso ficar separando. Então, eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Todos os fiozinhos. E aí, ela ainda conserva fechadinho. Não pegando nenhum pó, nenhuma sujeira na plaquinha. Mas tem outros tipos de plaquinha. Tem as plaquinhas de vidro, a minha tá até sujinha, ó. Mas tem essas plaquinhas de vidro, já que tá quebrada. Eu nem uso mais essa daqui, porque eu só uso aquelas ali, tá? E tem plaquinhas assim que vocês conseguem colocar, ó, mais de um tamanho, tá vendo? Então, isso aqui também é legal quando, principalmente, você vai usar outros tipos de curvatura, mesclar tipos de curvatura durante o seu atendimento. E eu tenho, inclusive, alunas que gostam dessa plaquinha aqui, ó, que fica próxima à mão. Ela sai, tá? Então, você pode deixar ela tanto na sua maca, como deixar ela na mão. E facilita, às vezes, pra quem tem uma dificuldade de olhar ali ela na placa, facilita na hora da retirada, tá? Então, tem alguns tipos de plaquinha. Entenda, o que eu tô falando aqui, gente, são coisas que pra mim funcionam, ou que eu já vivenciei e acho que funcionou. Mas entendam como vai funcionar pra vocês, como vai ficar legal pra vocês. Então, exemplo, qual é a pinça que eu vou pagar caro já numa pinça? Ou eu vou começar pra entender qual é o quanto eu vou usar, qual o tipo de pinça pra depois eu investir numa pinça cara? Qual o tipo de plaquinha? Eu já vou comprar todos os tipos de plaquinha? Não, eu vou entender se eu gosto de pegar ela aqui, ali na minha maca, ou se eu prefiro colocar na minha mão. Então, entenda, né? Entenda seu adesivo, entenda o que você gosta. O que eu tô trazendo aqui é o que funciona pra mim, o que eu acho legal pra mim. E o que, inclusive, eu muitas vezes passo pras minhas alunas. Inclusive isso, gente, ó, tem pinças boas, utilizem as pinças que eu tenho aqui durante, né, o atendimento das modelos. Eu faço com que elas utilizem os materiais que eu tenho aqui, mas que elas também depois avaliem. Então, eu passo lojas, inclusive, que elas possam ir pessoalmente para que elas testem. E muitas lojas dá para você fazer isso, né? Eu indico uma loja que tem aqui próximo na região, que você consegue, inclusive, testar as pinças, testar a cola, enfim. Então, é legal você fazer isso. Testem. O que eu estou falando aqui é o que funciona para mim, o que eu acho interessante, o que as minhas alunas utilizam, o que eu passo para as minhas alunas e o que elas gostam. Agora, pode ser que você vai entender comigo, aprender comigo isso, você vai falar, não, Dalila, mas eu gosto mais do jeito que a outra fulana ali fala, que ela, sei lá, precisa de uma pinça assim, da cola Y, do fio X. Entendam vocês, entendam o que vocês mais gostam, tá bom? Gente, acho que é isso. Acho que eu passei por todos os materiais que a gente precisava aqui, que uma lash designer precisa. Maravilhoso compartilhar isso com vocês, espero que tenha ajudado, né, no conhecimento. Mas é isso, são esses materiais. E é isso, tá bom? Agradeço muito a participação de todos vocês. Um beijo, gente pergunta. Beijos! Tchau!